Imagine um gado que, quando caminha pelo pasto, parece carregar a história da pecuária em seus ombros. Um gigante branco, musculoso, que por séculos foi o orgulho da França e, com o tempo, conquistou o mundo. Mas aqui está o ponto. Ele não chegou ao topo por acaso. Enquanto algumas raças dependem de adaptações ao longo de gerações para ganhar peso, o charolês faz isso de forma natural, como se fosse uma máquina de transformar pasto em carne. E não estamos falando de qualquer carne. Seu rendimento de carcaça ultrapassa 60%, e cada quilo de peso vivo se traduz em um boi valorizado pelo mercado. Mas antes de pensar que estamos falando de um animal perfeito, entenda uma coisa: na pecuária, nada vem de graça. O charolês tem seus desafios. Ele pode ganhar mais de 1,5 kg por dia, mas precisa de um manejo nutricional à altura. Ele pode produzir bezerros excepcionais, mas o parto pode ser complicado. E se tem uma coisa que esse gado não gosta, é de calor excessivo. O que significa que criá-lo no Brasil exige estratégia. Alguns pecuaristas juram que ele é imbatível quando cruzado com raças zebuínas. Outros dizem que seu potencial só se expressa em regiões mais frias. Então, onde está a verdade? Qual o melhor cenário para essa raça? O que faz do charolês um ativo valioso? E onde ele pode representar um desafio? Vamos destrinchar isso agora, ponto por ponto. Para entender o charolês, precisamos voltar no tempo, lá na França medieval, quando os fazendeiros da região de Charolles começaram a selecionar os bois mais musculosos para o trabalho pesado e, claro, para garantir carne de qualidade. O que eles não imaginavam era que, séculos depois, esse gado deixaria de ser apenas um animal de tração para se tornar um dos pesos pesados da pecuária mundial. Foi no século XVIII que a raça começou a ganhar reconhecimento, mas foi no século XIX que ela realmente se destacou, quando a seleção genética passou a focar na conversão alimentar e no ganho de peso. O charolês não era só grande, era eficiente. Enquanto outras raças precisavam de mais tempo para atingir o peso de abate, esse gado mostrava que conseguia engordar mais rápido e com uma carcaça impressionante. A fama cresceu, e não demorou para que a raça começasse a ser exportada para países como Estados Unidos, Argentina e Brasil. Mas aqui surge uma questão. Um gado criado no clima europeu, de temperaturas amenas e campos férteis, conseguiria se adaptar às condições tropicais brasileiras? A resposta não foi imediata. Quando os primeiros exemplares chegaram ao Brasil na década de 1950, a adaptação foi um desafio. O calor, os parasitas e a necessidade de um manejo diferente exigiram estratégias específicas. Mas uma coisa era certa: o charolês tinha algo valioso. A carne, o ganho de peso e a capacidade de cruzamento chamaram a atenção dos pecuaristas. E é aqui que entramos no próximo ponto essencial: as características físicas que fazem dessa raça um verdadeiro gigante da pecuária de corte. Se você olhar para um charolês no pasto, vai perceber que ele não é só grande. Ele é um monumento de músculo e estrutura óssea. Machos podem ultrapassar 1.100 quilos, enquanto as fêmeas chegam a 700 quilos com facilidade. O peito largo, o lombo bem desenvolvido e a garupa ampla mostram que esse gado foi moldado para produzir carne em grande escala. A pelagem branca ou creme é uma de suas marcas registradas, mas também traz um problema: a sensibilidade ao sol. Diferente das raças zebuínas, que têm pele pigmentada e pelos curtos para suportar o calor, o charolês sofre mais com o clima quente. Isso significa que, em regiões de alta insolação, ele precisa de sombra e manejo adequado para evitar estresse térmico. Outro detalhe interessante é a estrutura óssea. Diferente de algumas raças que carregam muito peso, mas têm ossos mais finos, o charolês combina grande massa muscular com uma ossatura forte, garantindo um animal equilibrado e resistente ao peso que carrega. As patas são robustas, mas em terrenos muito úmidos podem apresentar problemas de casco, algo que precisa ser monitorado, principalmente em fazendas, onde o solo tem pouca drenagem. Mas talvez o fator mais impressionante do charolês seja a capacidade de conversão alimentar. Esse gado tem uma eficiência acima da média, o que significa que ele transforma alimento em peso de forma rápida.
Porém, não se engane. Para alcançar seu potencial máximo, ele precisa de uma nutrição à altura. Isso nos leva a um dos pontos mais debatidos quando falamos dessa raça: a capacidade reprodutiva e os desafios no nascimento dos bezerros. Agora, vamos direto ao ponto. O charolês tem uma boa taxa de fertilidade, mas o parto pode ser um grande desafio. Por quê? Simples. Os bezerros nascem grandes, com músculos bem desenvolvidos desde o início. Se isso é uma vantagem para o mercado de carne, pode ser um problema para a vaca no momento do nascimento. Em situações normais, bezerros charolês podem pesar entre 35 e 40 quilos ao nascer, enquanto em cruzamentos industriais, esse peso pode ser ainda maior. Isso significa que o risco de parto difícil, distocia, é real, principalmente em novilhas ou em vacas de raças menores. Por isso, muitos pecuaristas optam por cruzar charolês com matrizes de maior porte, como Nelore, Brahman ou mesmo outras raças europeias de estrutura óssea maior. A longevidade reprodutiva das fêmeas também é um ponto positivo. Em boas condições de manejo, uma vaca charolês pode produzir bezerros por 10 ou 12 anos, o que a coloca dentro da média de longevidade de outras raças de corte. No entanto, esse desempenho depende diretamente de uma boa nutrição e acompanhamento veterinário. Outro fator importante: o instinto materno. Embora as vacas charolês cuidem bem dos seus bezerros, elas não são conhecidas por serem as mães mais zelosas do mundo bovino. Isso significa que, em sistemas de cria, é essencial garantir que os bezerros recebam o colostro e que as matrizes tenham boa disponibilidade de pastagem ou suplementação. Afinal, um bezerro pesado ao nascimento precisa de uma vaca que consiga sustentá-lo nos primeiros meses de vida. Se existe um motivo pelo qual o charolês conquistou seu espaço na pecuária mundial, esse motivo está aqui. Esse gado ganha peso como poucos. Em sistemas de confinamento bem manejados, os machos podem engordar entre 1,5 kg e 2 kg por dia, enquanto no pasto, o ganho pode variar entre 0,7 e 1,2 kg por dia, dependendo da qualidade da forragem e do manejo nutricional. Isso significa que o charolês atinge o peso de abate mais rápido que muitas outras raças, tornando-se uma opção atrativa para pecuaristas que querem encurtar o ciclo de produção. E se estamos falando de carcaça, a eficiência desse gado é difícil de bater. O rendimento pode ultrapassar 60%, o que significa mais carne aproveitável por animal abatido. Mas antes de pensar que isso significa um lucro garantido, é importante considerar um detalhe. O charolês precisa de alimentação de qualidade para expressar seu potencial máximo. Diferente de raças extremamente rústicas, que conseguem se virar em qualquer condição, esse gado exige pastagens bem manejadas ou suplementação eficiente. Se for criado de qualquer jeito, ele não vai performar como esperado. Aqui está uma questão que sempre surge quando falamos do charolês no Brasil. Ele é um gado rústico? A resposta curta é não. Comparado a raças zebuínas como o Nelore, ou mesmo algumas europeias mais adaptadas ao calor, como o caracu, o charolês não lida tão bem com temperaturas elevadas e desafios tropicais. O primeiro obstáculo é o calor excessivo. Com sua pelagem clara e pele pouco pigmentada, ele sofre mais com insolação e estresse térmico, o que pode impactar diretamente no ganho de peso e na reprodução. Isso significa que, em regiões mais quentes, é fundamental fornecer sombras naturais ou artificiais, acesso constante à água e estratégias de resfriamento. Outro problema são os parasitas. O charolês, por ter pele mais fina e menos resistência natural, é mais vulnerável a carrapatos e moscas, o que exige um controle rigoroso. Enquanto um Nelore pode conviver melhor com esses desafios, o charolês precisa de vermifugações e protocolos sanitários bem ajustados. Isso significa que ele não pode ser criado no Brasil? Claro que não, mas ele precisa do manejo certo para render o esperado. As regiões onde ele se adapta melhor são o sul e parte do sudeste, onde o clima é mais ameno e os pastos podem sustentar sua demanda nutricional. No centro-oeste e no nordeste, ele pode ser criado com sucesso,
mas normalmente em sistemas semi-intensivos ou confinados, onde as condições são mais controladas. Por outro lado, isso traz uma oportunidade interessante: o cruzamento com raças mais rústicas, que podem dar ao charolês a resistência que ele precisa sem perder sua capacidade de ganho de peso. E é exatamente isso que muitos pecuaristas já fazem no Brasil. Aqui está o grande segredo do sucesso do charolês no Brasil. Ele é um excelente reprodutor em cruzamentos industriais. Isso porque ele imprime em seus descendentes o que o mercado de carne quer: peso, rendimento de carcaça e musculatura bem distribuída. O cruzamento mais famoso é o charolês com Nelore, Charnel, que junta o melhor dos dois mundos. Do Nelore vem a rusticidade, a adaptação ao clima e a facilidade de parto. Do charolês vem o ganho de peso acelerado, a carcaça volumosa e a conversão alimentar eficiente. Mas nem tudo são flores. Se os bezerros nascem com tamanho acima da média, isso pode representar um risco para as vacas Nelore, principalmente se não forem bem selecionadas. Em muitos casos, o ideal é usar touros charolês apenas em matrizes Nelore maiores e mais experientes para evitar complicações no parto. Outra combinação interessante é o charolês X Angus, que gera um gado precoce, com carne ainda mais macia e marmorizada. O problema? Esse cruzamento exige boas condições nutricionais, porque tanto o Angus quanto o charolês são raças que precisam de um manejo alimentar de qualidade para entregar todo o seu potencial. Além disso, o charolês também tem sido testado em cruzamentos com Guzerá, Brahman e até mesmo curraleiro pé duro, buscando agregar sua genética de ganho de peso à resistência dessas raças. Os resultados variam, mas a ideia é sempre a mesma: melhorar a eficiência produtiva sem perder a capacidade de adaptação. Se há uma coisa que a pecuária ensina, é que não existe raça perfeita. Existe raça bem manejada. O charolês é um gigante da produção de carne, mas exige conhecimento, planejamento e adaptação para funcionar bem no Brasil. Se for criado sem os devidos cuidados, pode enfrentar desafios sérios com clima, parasitas e nutrição. Mas se receber o manejo correto, ele entrega peso, carcaça e um lucro difícil de ignorar. Agora, eu quero saber de você. Você já trabalhou com o charolês ou conhece alguém que cria essa raça? Como foi a experiência? Conta aqui nos comentários. Ah, e se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos na próxima. E até lá, bons negócios!